Agora vamos girar um pouco a informação. Gustavo Uribe conversou com Tarcísio de Freitas hoje, governador de São Paulo e candidato à reeleição. O que Conversei hoje de manhã para falar do tarifaço. Por quê? Porque São Paulo, Tainá, é um dos estados que mais vai ser afetado por essa tarifa. São Paulo e Santa Catarina. Então eu fui perguntar para o governador como ele tem visto todo esse cenário, se ele está preocupado ou não. Tarcísio de Freitas me disse que o Brasil deve sim seguir negociando com os Estados Unidos e que ele vê margem sim para reverter essa tarifa de 25% que foi imposta a produtos brasileiros a partir de ontem. Nessa conversa que eu tive com ele, o governador destacou, abre aspas, que por mais que tenha havido alguma negociação, ela não foi suficiente, fecha aspas. O estado de São Paulo, aqui a gente coloca as aspas do governador. Então ele diz que houve negociação sim, mas infelizmente ela não foi suficiente, por isso que o Brasil deve continuar e o setor empresarial conversando com a Casa Branca. Como eu disse, o estado de São Paulo deve ser um dos mais afetados por essa nova alíquota imposta pela Casa Branca. E aí Tarcísio de Freitas complementou. Houve algumas rodadas de negociação e muitos itens constam na lista de exceção, mas ainda há uma parcela importante de produtos sobretaxados, o que vai acarretar um prejuízo importante, e isso a gente trouxe nos últimos dias aqui no Bastidores CNN, a alguns setores como madeiras e máquinas. Tarcísio ainda destacou que, embora os Estados Unidos tenham apresentado questões, na visão dele, desarrazoadas, ou seja, que não faziam sentido, estava claro também que assuntos de interesses comerciais estavam incluídos nas negociações. Abre aspas, os americanos têm interesse em determinadas pautas que são conhecidas. O Brasil, por outro lado, também quer defender o seu interesse. Em qualquer negociação, devemos saber aonde queremos chegar e o que o outro lado quer, em que estamos dispostos a ceder e até onde podemos ir, fecha aspas para o governador de São Paulo. Tarcísio ressaltou que muitos especialistas alertaram para a necessidade de ficar atento à investigação da seção 301, que foi apontada pelos Estados Unidos como razão para essa nova alíquota. Abre aspas. Por mais que tenha havido alguma negociação, como a gente destaca aqui, ela não foi suficiente. Cabe agora seguir negociando. Os estados de São Paulo e Santa Catarina concentram os maiores impactos do tarifaço dos Estados Unidos contra os produtos brasileiros. Isso é uma informação oficial da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, a Apex. Os cálculos da entidade divulgados na sexta-feira indicam que metade das exportações brasileiras aos norte-americanos sobretaxadas tem origem nesses dois estados. De acordo com a Apex, 2.375 produtos brasileiros vendidos aos Estados Unidos serão impactados pelas tarifas de 25%. Relembrando, e tem a de 12,5%. Em valor exportado, a agência calcula 7,2 bilhões de dólares, cerca de 19,2% do valor total exportado em 2025. A aplicação dessa sobretaxa de 12,5% sobre o Brasil ainda está sendo analisada, mas há uma avaliação de que ela virá até o final desse ano. Ela é com base em uma investigação sobre trabalho forçado. Larissa Rodrigues, governador preocupado, e não é para menos. O estado de São Paulo é um dos mais afetados por essa tarifa. Agora é negociar. A gente precisa saber se há margem da Casa Branca e interesse de continuar nessa negociação. E aí a gente vai perceber, boa tarde, Uribe, para você, para Tainá, para quem acompanha a gente aqui na CNN, e a gente vai perceber algumas movimentações de alguns estados específicos que podem ser mais prejudicados. Claro, nosso principal polo é ali em São Paulo e por isso essa movimentação do governador Tarcísio. A gente tem ouvido também uma movimentação maior Santa Catarina, que também é um estado muito prejudicado. Só que esses dois estados, eles são comandados ali por oposicionistas ao presidente Lula. Então, para além dessa movimentação de cada estado, tentando de fato conseguir ali, melhorar a sua situação financeira, há também esses questionamentos políticos que esses dois estados fazem ao governo Lula. Há sim uma expectativa de continuação de negociação por parte do Palácio do Planalto. Mas o que a gente tem ouvido, Uribe, que isso deve ficar para depois das eleições. Não só porque o presidente Lula está muito focado aqui no Brasil, nessa tentativa de se reeleger, mas por conta também da situação política dos Estados Unidos. Há esse entendimento
momento que Donald Trump tomou essa decisão tentando melhorar a situação ali das indústrias norte-americanas, também nessa tentativa de disputa com a própria China, que não teria interesse em discussões técnicas neste momento com o governo brasileiro. A gente vai seguir acompanhando esse assunto, claro, há uma preocupação não só do governador Tarcísio, como de outros governadores, independente de seus partidos, mas desses produtos. O que eu ouvi hoje, estava até pegando alguns dados aqui, Uribe, é o quanto a indústria de transformação está muito preocupado com essa sobretaxação, principalmente no estado de São Paulo. E nisso entra aquilo que a gente trouxe até ontem aqui no Bastidores, numa entrevista importante. O estado de São Paulo é responsável por mandar para os Estados Unidos e para outros países, claro, muitas máquinas brasileiras que são desenvolvidas aqui. Então, o setor de máquinas, a indústria de transformação, muito preocupada neste momento, e isso passa por articulações para além do Palácio do Planalto, passa principalmente pelo estado de São Paulo.